Você vai aprender nesse vídeo uma série de técnicas para turbinar suas aplicações Node.js com poucas alterações. Vou te mostrar como usar um módulo interno do Node.js para aumentar a capacidade da sua aplicação e, claro, como você pode fazer um benchmarking rodando testes de carga. Vou também te explicar sobre gerenciamento de erros e como fazer com que cópias de aplicações se recuperem sozinhas para que tudo isso faça você gastar menos dinheiro em servidores, explorando o máximo do potencial do Node.js. E aí, beleza? Eu sou o Eric Wendel e o vídeo de hoje é um experimento para mostrar como pequenas alterações podem resultar em grandes melhorias. Hoje eu vou falar sobre como multiplicar a capacidade do Node.js adicionando somente 10 linhas de código. Então já abre o seu editor de código JavaScript, pega um drink aí, mano, e bora pro vídeo. Oh, e já sabe, né? Não deixou o like no vídeo ainda? Já deixa aquele like no vídeo, se inscreve aqui no canal que, mano, isso fortalece demais o trabalho que eu faço aqui no YouTube. Toda semana tem conteúdo novo aqui no canal e você pode sugerir conteúdos que você quer aprender escrevendo diretamente aqui nos comentários. Eu geralmente leio todos os comentários e, claro, adiciono na fila dos conteúdos aqui do canal. E todos os links das minhas redes sociais e o código-fonte dessa aula já estão aqui na descrição para você acessar após o vídeo, beleza? Eu venho trabalhando focado em performance de aplicações JavaScript há alguns anos e fiz consultorias para grandes players brasileiros de vários setores. Eu acompanho regularmente as histórias e as dificuldades desses clientes e tento sempre sugerir pequenas melhorias que podem fazer uma grande diferença em aplicações existentes. Existem inúmeras formas de explorar o potencial máximo do Node.js. No meu treinamento de JavaScript Expert eu mostro várias dessas maneiras, seja aumentando a capacidade máxima de uso de memória da plataforma, seja gerando novos processos, seja gerando novas threads, seja clonando processos ou até com Kubernetes, que aliás tem um vídeo aqui no canal, então o link tá no card. O que eu quero te mostrar hoje é um experimento que eu fiz baseado em um artigo que tem até um passo a passo. Nós vamos criar uma Web API simples que simula um processo que bloqueia o Node.js, então nós vamos rodar um teste de carga. Depois eu vou te mostrar a técnica para fazer com que esses processos se multipliquem e sejam reativos. Ou seja, se um processo morrer, a aplicação será inteligente o bastante para criar novos processos automaticamente. Uptime geralmente é um mistério para vários devs. O uptime, ele está diretamente ligado com o que acontece com sua aplicação se der algum erro. Ou seja, você tem uma aplicação no ar sendo bombardeada por clientes e mesmo que um erro inesperado aconteça, você precisa continuar recebendo e respondendo clientes aí enquanto se recupera do problema. Aí vem a pergunta de $1 milhão. Como garantir que independente do que aconteça, você sempre tem uma cópia da aplicação respondendo para novos clientes, para que eles jamais encontrem uma página disponível do seu programa? E aí, como é que faz? Ou melhor, como criar cópias do nosso programa para aumentar a disponibilidade do nosso serviço sem precisar instalar qualquer outra biblioteca ou até mexer em infraestrutura. Em Node.js você consegue ouvir por eventos específicos sobre quando alguém pediu para encerrar o programa e, claro, quando algum erro inesperado aconteceu. E é a partir desses eventos que nós conseguimos encerrar o programa corretamente usando a técnica de Graceful Shutdown e gerar novas cópias caso o programa der erro, alcançando assim o tão sonhado Zero Downtime. Se você não viu o vídeo que eu fiz sobre a técnica de Graceful Shutdown, não tem problema, você pode ver logo após esse vídeo, mas ele é um complemento para essa aula. A técnica de hoje e o Graceful Shutdown fazem parte de um combo perfeito para você que quer escalar e desenvolver aplicações tolerantes a falhas, e se você ainda não viu esse vídeo, ele também está aqui no card para você ver depois. Em Node.js você consegue usar o módulo Cluster para criar cópias da sua aplicação e usar um processo main para aí coordenar as chamadas e balancear a carga. Ou até mesmo você pode usar o pacote PM2 extremamente usado por aí. Então, mano, chega de falar, né? Chega de falar então e bora pra demo. Bom, tô aqui nele, né, mano? No bom e velho Visual Studio Code. E como de costume, tô aqui com uma aplicação zerada, né? Então vamos criar a nossa primeira pastinha e vou chamar ele de Simple API, certo? Então vou entrar nesse Simple API. Vou inicializar um pacote Node.js, como a gente sempre faz. Bom, e já vou criar aqui o nosso arquivo aí, vou chamar ele de server.js, certo? Então, como de costume, eu vou criar uma API bem simplona aqui, usando somente o Node.js, né, sem instalar pacote nenhum. E em seguida, eu vou fazer o quê, mano? Vamos inicializar esse serviço aí. Então, eu vou falar aqui que eu vou guardar o nosso server, vai ser o quê? Vai ser o http.createServer. Ele recebe quem? O request e o response, certo? Depois eu posso fazer o quê? Eu posso dar um server.listen, passa a porta para ele, certo?
E eu vou dar aqui um ponto on. Vou dar um once, né? Once listening. Então, uma vez que ele inicializou, ele vai falar o quê? Ele vai dar um console.log pra gente. Aí, falando que o server started in process. E olha que bacana que eu vou fazer. Aqui eu vou pegar o número desse processo, certo? Então vai ser o process ID. E vai ser no process.id, né? PID, na verdade. PID. Beleza? E aí eu vou só dar um log aqui. Porque quando a gente for escalar, vai ser legal a gente ver aí aonde eles estão rodando. Então eu vou simular que eu tô criando uma aplicação realmente toda quebrada, né, cara? Uma aplicação com problema de performance e tudo mais. Então, eu vou criar aqui, ó, um for, certo? Com index que vai até o 1 e 7. Ou seja, vai ser 7 dígitos aí para ele poder rodar, certo? Index mais. Beleza. E aí, depois que ele terminar de rodar esse for, eu vou dar um res.end. E vou falar lá, sei lá, o handled by PID. Aqui não é res, né? É o response. E aí eu coloco qual que é o process ID que a gente tá manipulando aqui. Se eu vim aqui e já dar um node nesse server, o que vai acontecer? Ó, ele falou que eu não posso usar o import. Então eu venho aqui no nosso package.json, dou um type module, certo? Em seguida, roda o server de novo e vou rodar um curl aqui pra gente ver se essa API tá retornando conforme a gente quer. Então, rodei lá e foi bem rápido, né? Ó, aparentemente tá tudo funcionando, tudo dentro de um processo só. Então, como é que a gente faz para rodar um teste de carga? Vou entrar nessa Simple API e vou instalar aí o módulo AutoCannon, que é um pacote aí pra gente fazer teste de carga usando somente Node.js. Bem bacana. Então tá, instalou. Para você que tiver no futuro, essa é a instalação aqui, essa é a versão que eu estou usando, né? A versão do Node.js que eu estou rodando é 17 do momento, beleza? Só para você já saber como rodar. Então aqui, eu já vou criar dois scripts, certo? Eu vou criar aqui o start. Então vai ser o quê? Vai ser o node no server.js. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar ele numa pastinha chamada src, só pra gente dividir um pouquinho mais fácil. Aí aqui eu coloco só src node.js. E aqui no teste eu vou fazer o seguinte, mano. Aqui eu vou dar o npx, certo? Para ele procurar pelo módulo dentro da Node Modules. E eu vou usar o AutoCannon. Então o AutoCannon, ele precisa aí falar algumas informações. Que informações que eu vou colocar aí? Eu vou colocar quantos usuários simultâneos. Então o C, eu vou passar usuários aí, 500 usuários. Eu vou falar para ele rodar por 30 segundos. Então menos D é a duração, beleza? E em seguida eu passo qual que é o URL que eu quero trabalhar. Então bem simples a gente fazer aí os testes de carga. Então tá, mano, se a gente rodar o npmt ou npm teste, né, vamos ver o que acontece. Então ele falou que, cara, ele conseguiu rodar quanto aí, ó? Deu pra gente 430 erros, certo? A gente rodou o quê? 500 conexões aí, então aparentemente nosso serviço tá funcionando ok, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma pastinha aqui, só pra gente comparar depois. Eu vou chamar ele de benchmark, certo? E vou colocar aqui -simple API.txt. E eu vou basicamente copiar esses resultados e jogar para lá. Mas na verdade, o que eu posso fazer? Acho que eu quero mais informações. Acho que seria legal a gente pegar mais detalhes dessa aplicação. Então o que a gente pode fazer? Eu vou passar aqui que eu vou usar workers. Vou usar 10 threads, certo? Então o Node.js vai criar novas threads aí para ele poder executar isso em paralelo, para a gente forçar um pouquinho mais. Vou passar o render, status, code, no plural, né? Pra gente ver quantos deram sucesso mesmo, né? Quantos retornaram status 200 ou 500 assim por diante. Vou passar também o latency, certo? Para ele retornar o relatório completo de latência que ele tá usando. E vou passar um último aqui, deixa eu só diminuir um pouquinho para você ver. O último que eu vou passar aqui vai ser bem legal, que é o warm up, certo? O que ele vai fazer? Ele vai basicamente rodar aí algumas requisições só para inicializar a nossa aplicação e depois ele realmente vem com o teste de carga parrudo em cima. Isso aqui é extremamente usado aí quando você quer realmente testar a sua aplicação ao longo do tempo. Então, ou seja, para o warm up eu vou colocar somente um usuário concorrente durante 2 segundos, certo? Mas você poderia aumentar ou diminuir esses valores também. Então, recapitulando, 500 usuários concorrentes durante 30 segundos. Nosso sistema operacional vai usar 10 threads aí para poder executar esse teste de carga.
A gente vai renderizar no nosso relatório final os códigos aí de retorno da nossa API. A gente vai mostrar o relatório completo de latência, né? Isso aqui vai ser útil para você quando quiser testar alguma coisa da sua aplicação. E a gente, antes de rodar o teste de carga, a gente vai rodar um warm-up, ou seja, vai inicializar ali, rodar um teste de carga bem pequenininho, só para nossa aplicação inicializar o que tiver, e a gente vem com um teste porradão, né? Só pra gente garantir que, de repente, não é alguma coisa, né? Um banco de dados que tá ali, dependendo das primeiras conexões, porque ele cacheia e assim por diante, beleza? Então tá. Vou salvar isso aqui e vou mandar rodar esse teste de carga de novo. Se você quiser parar só para você rodar já com o nosso script, então eu vou dar o npm start e do outro lado eu vou dar o npm t. E o legal é que lá no AutoCannon, se você quiser ver mensagens de erro também, você pode passar a flag --debug, ele vai mostrar outras informações também. Beleza, olha a diferença agora. Olha a quantidade de informação que a gente ganhou dessa vez. Então, eu vou guardar todo esse log, certo? E vou colocar no Simple API aqui. Para quê? Para a gente comparar depois. Mas olha o tanto de informação útil, né? A gente teve lá a porcentagem e latência, ou seja, 99% aí das nossas requisições demoraram 15 segundos. Por quê? Porque a gente está rodando uma tarefa que basicamente trava aí o nosso programa no Node.js. Mas mesmo assim, ele conseguiu aí rodar 3.000 requests, né? E ter 714 timeouts, ou entre outros erros aí por diante. E a gente teve aí que realmente terminou a requisição, né, que retornou 1.746. Então a gente vê que é uma taxa bem pequena, né? Então de 3.000, somente 1.700 a gente esperou aí para poder retornar. Então tá, mano, eu quero adicionar aqui só mais uma coisa para quem já estava no vídeo anterior, né? Para quem viu lá sobre o Graceful Shutdown. Qual é o nosso objetivo aqui? Se o sistema operacional falar que ele precisa encerrar esse programa, eu quero basicamente fazer com que ele feche a conexão do nosso servidor para que ele não receba nenhum request novo, mas ele termine o que ele estiver processando para só então ele matar o processo. Então eu vou colocar aqui, ó, aguardar as conexões serem encerradas para só então encerrar o programa, certo? Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou dar um process.on, vou pegar o sigint. Então já lá no vídeo anterior eu já expliquei, né? Se quiser ver, já deixei lá nos cards também. E vou colocar aqui, ó, console.log server engine. E vou colocar aqui um date.now. Acho que é melhor colocar vou colocar um new date .toIsString, né, para ele imprimir mais bonitinho. E aí em seguida eu vou fazer o quê? Eu vou chamar o server.close, certo? Então eu interceptei aí. E aí quando ele terminar, quando ele encerrar, aí sim eu vou dar um process.exit. Beleza? Então eu vou salvar isso aqui. E olha a diferença agora, ó. Se eu vim aqui no npm start e aqui do outro lado eu dar um kill nesse processo, olha que bacana que vai acontecer. Só que, ó, aparentemente não disparou lá, né? Na verdade aqui ele é o sigterm. Então agora sim, vamos dar um npm start. E agora eu vou dar o kill nesse ID aqui que sobrou, certo? Agora sim, ó, agora ele terminou a nossa aplicação para só então ele realmente encerrar o nosso servidor. Para que isso? Para que quando a gente estiver escalando, né, matando o processo subindo ou descendo, a gente realmente aguarde ali para os nossos usuários que estão conectados terminarem a sua transação, para só então a gente liberar, beleza? Então tá, mano, com isso a gente já tem aí o nosso relatório para esse cara. Então o que a gente vai fazer? A gente vai duplicar basicamente esse projeto. Então, se quiser fechar tudo, ó, vou fechar tudo aqui. E vou basicamente duplicar esse arquivo aí. Essa pastinha inteira. E eu vou chamar ela de quê? Vou chamar ela de Cluster API. Beleza? Aqui um era o Simple e o outro é o Cluster. Então tá, qual que vai ser a diferença agora? Agora no Cluster, a gente vai usar um outro arquivo, certo? Que vai gerenciar os processos. Ou seja, a gente vai criar cópias dessa aplicação automaticamente. Então a primeira coisa que eu vou fazer após isso é já lá no package.json, aqui eu já vou colocar o index, certo? Ao invés de ter o server, vai ser o index, porque o index é quem vai gerenciar. Então, olha que bacana que dá para fazer no Node.js sem instalar nada, cara. A gente tem lá o módulo, então já pode importar de OS, pra gente pegar aí algumas informações de CPU, se a gente quiser. E a gente pode importar o cluster. Cara, esse cluster tá desde sempre dentro do Node.js, né? E olha que bacana que a gente pode fazer. A gente pode verificar aí se o nosso cluster é o primary ou se ele é o worker. Ou seja, o primary é basicamente quem gerencia aí, quem vai balancear a carga aí das requisições.
Beleza? E o worker é realmente quem vai trabalhar. Então, olha que bacana, né? Antigamente, esses termos eram conhecidos como master e slave, né? Mas, finalmente, trocamos essa nomenclatura para algo que faça mais sentido aí para nossa vida de programação, né? Então, temos lá o worker e o primary. Então, o que eu quero saber? Se for o primary, eu quero executar uma função, mas se esse cluster, né? Se essa função que for chamada aqui for o worker, eu quero executar outra. Então, eu vou criar duas funções aqui. Então, eu vou criar um const run primary process, certo? E eu vou criar um outro aqui, então eu vou duplicar. E no lugar... Oh, process não, né, mano? Oh, process. E aqui vai ser process. E aqui vai ser o worker. Beleza? Então, se for primary, vai rodar o primary. Então, se for primary, roda o primary. Se for o process, roda quem? Roda o process. Beleza? Ah, Eric, eu não entendi ainda. Olha o que a gente vai fazer. A gente vai, dependendo do serviço aqui, a gente vai importar o nosso server aí para ele poder ser usado de forma correta, certo? Então, como que a gente pode fazer isso? A gente vai lá, primeiro, né? Acho que o mais legal é a gente entender o que a gente vai fazer no primary. O primary vai ser quem vai criar as cópias da nossa aplicação e fazer o redirecionamento aí dos projetos. O worker vai ser realmente o processo filho que vai executar realmente o código que está dentro do server. Então, aqui fica bem mais fácil, né? Aqui eu posso colocar um async, vou colocar um await e vou dar um import em quem? No nosso server.js. Só isso, beleza? Se for o worker, ele vai só executar o nosso serviço, então ele só vai criar uma cópia. E se for o primary, olha que bacana, a gente pode, de repente, né, fazer como a gente vê bastante na internet por aí, então colocar lá, sei lá, CPUs, OS, CPUs, .length, então pegar a quantidade do meu CPU. Só que o que pouca gente sabe é que não necessariamente você pode criar a quantidade de cópias relacionadas ao CPU. Você pode vir aqui e colocar, sei lá, vezes 2, você pode colocar o tanto que a sua máquina tiver de memória disponível, se você quiser, beleza? Então vou colocar vezes 2 aqui só para você saber disso. Então, vou colocar um console.log aqui, bonitão, só pra gente saber. Então, ó, primary. Então, o primary, ele tem o seu próprio process.pid, certo? Is running. Então, dessa forma, a gente já sabe que ele está rodando. E eu tenho lá o console.log também, para quem? Para falar que a gente está forcando, né? Então, ó, forking. O que é o forking, né? A gente criar novas cópias da nossa aplicação. Server with, e aí eu vou colocar aqui, ó, CPUs, pra gente saber a quantidade de CPUs que a gente tá, que deveria ser, acho que é melhor colocar processes, né? Processes count, acho que é melhor, fica mais intuitivo. Processes, e eu vou dar um barra N aqui só pra ele quebrar a linha bonitinho. Bom, feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai rodar um for bonitão, certo? Index 0, index for menor que o nosso processors count e o i++. Beleza? Com isso, olha que difícil. Eu vou dar um cluster.fork. Beleza? Quando eu for rodar o cluster.fork, ele vai executar basicamente esse mesmo arquivo. Só que na hora que ele for executar, o cluster, o objeto cluster aqui, ele vai mudar, certo? Então, para cada item que eu tiver nesse index aqui, ele vai rodar ele como worker. E aí sim, ele vai executar essa segunda função que a gente quer. Beleza? Então tá, mano. Já criei ele. Aí olha que bacana. Olha o que já acontece na sua aplicação. Então eu vou vir aqui, vou voltar uma pastinha, vai ser na onde? Vai ser o cluster API, né? O cluster API. Então eu vou dar um npm start e olha que diferente, cara. Olha que bacana. Todos os processos estão rodando, então eu estou rodando 8 processos, ou seja, a minha máquina tem somente 4 CPUs disponíveis aí para trabalhar, mas eu já fiz aí vezes 2, porque eu quero mais cópias da minha aplicação. Eu não vou entrar muito a fundo sobre como funciona a comunicação dos child process, como que o Node faz aí as cópias dos child process. Mas é importante saber que a gente está rodando todo mundo na mesma porta. Olha que doideira. Todo mundo está rodando na mesma porta, mas é uma porta simbólica, né? O Node.js vai balancear a carga e vai redirecionar para todo mundo aí internamente. Então o negócio fica bem bacana também. Bom, vou entrar onde agora? Vou entrar lá no Cluster API. E se eu quiser rodar um teste de carga, a gente já pode ver aí como que a aplicação já está se comportando. Beleza, então ó, quanto que a gente conseguiu entregar agora? Agora a gente entregou 6.000, né? Então se a gente comparar com o Simple API lá que não tinha cópia nenhum, quanto que ele fez ao total? Ó, ao total ele fez 3.000, então a gente já dobrou a capacidade de request, certo?
E claro, a gente aumentou a quantidade de timeouts, né? Porque a gente está rodando uma tarefa aí que está travando o Node. Então era isso que a gente queria testar. E se a gente olhar o resultado agora dele, ó, a gente bateu aí 1.700 no Simple e aqui com cópias a gente, mano, quadriplicou quase, né? Quase 5 vezes, como é o tema desse vídeo, né? Que é realmente para não mentir. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse código inteiro e vou jogar aqui no benchmark e vou colocar 2. Vai ser o cluster api.txt, beleza? Que aí para você comparar os resultados. Agora, olha que bacana que a gente pode testar. Se eu dar um kill, o que acontece nesse processo aqui, ó? Olha que bacana. Cada processo, ele já vai automaticamente aí morrendo, certo? Então olha que bacana. Se eu matar cada um deles, vou matar os 3 só, e eu rodasse o npm test, né, ou curl em cima dele, a gente vê que ainda, ó, ele tá balanceando a carga, certo? Os processos estão ativos ainda pra gente poder fazer com ele. Só que o que eu quero fazer? Eu quero que quando o sistema operacional fizer um kill nele, aqui por exemplo em um processo, ele não só termine, mas o nosso alvo, né, o nosso sistema primário, ele crie novas cópias. Por quê? Porque eu quero manter sempre, aí mesmo que dê algum problema, manter as nossas aplicações no ar. Então o que a gente vai fazer primeiro? Vamos lá no nosso server e vamos modificar ele aqui para que ele aconteça um erro inesperado, né? Então vamos simular que um erro aleatório aconteceu. Por quê? Porque isso é ser resiliente, né? É a gente validar que a nossa aplicação ela vai continuar funcionando, mesmo que, mano, no pior caso possível, encerrou o processo, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um set timeout, certo? E olha, mano, o que eu vou fazer? Eu vou falar que essa função aqui vai rodar num timeout randômico, certo? Para deixar mais difícil ainda da gente escalar. E eu vou falar que o tempo vai ser um E4, né? Ou seja, 4 zeros. Então, vai ser um número aí de no máximo uns 10 segundos, né? Que são 1, 2, 3, 4. É, isso aí. No máximo 10 segundos, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um process.exit1. Ou seja, o exit1 fala que realmente deu algum chabu muito grande aí na nossa aplicação e vai quebrar ela como um todo. Beleza? Vou salvar isso aqui e vamos rodar essa aplicação novamente e vamos ver como que ela vai se comportar. Então, ó, ele está criando os processos, certo? E não aconteceu nada até agora, certo? Só que se eu rodar um curl dentro do nosso localhost, será que a nossa aplicação tá... Ó, a aplicação até caiu, né? Ou seja, o nosso processo morreu, mas ninguém reinicializou ele como a gente queria. Então, agora vem a cereja do bolo. Lá no nosso cluster, a gente faz o quê? A gente pega o evento dele. Então, o cluster.onExit, então, quando alguém morreu, né, alguma aplicação simplesmente parou, a gente quer pegar a instância do worker. Vou pegar quem? Eu vou pegar o code também e daria para pegar o signal, se você quiser saber o motivo do porquê ele parou, né? Então, eu vou fazer o seguinte, mano. Se esse código for diferente de 0, ou seja, o exit 1, né, simplesmente não foi o sistema operacional que pediu para matar ele, realmente foi morrido ali, ele foi morrido aí com um erro, ou seja, o código dele vai ser 1 ou vai ser qualquer outro. E eu quero validar também que o worker, ele não foi aí, ele não morreu depois de uma desconexão, ou seja, se ele já estava desconectado, não tem problema, né? Ele não é para inicializar de novo. Então eu vou colocar aqui que ele tem que ser not, beleza? Então, se ele realmente terminou com um erro e não foi o sistema operacional que desconectou ele, ou simplesmente a gente que pediu para ele realmente desconectar, aí a gente tem que gerar uma nova cópia. Olha que difícil. Vou colocar aqui console.log worker. Então a gente consegue, worker. Aí a gente pega worker.process.pid, certo? A gente consegue pegar todo o contexto global dele e falar que ele morreu. Scheduling another one. Beleza? Olha que difícil. Cluster.quem.fork de novo. Olha que legal. Beleza? E se eu quisesse, eu poderia fazer o fork 2 vezes aqui ainda, né? Já ia falar, mano, morreu um, já quero que sobe 2 logo para não ter problema. Então, ó, vou salvar isso aqui e vamos ver a diferença agora do nosso programa. Vou lá dar um npm start. E olha lá, ó, subiu 8 processos. Ó, o worker já morreu, mas olha que legal que ele tá sendo. Ele tá sendo reativo. Então a nossa aplicação tá morrendo e já tá schedulando outro. Se eu rodar o teste de carga agora, o que vai acontecer? Então eu vou dar um npm teste. Nossa aplicação ali, mano, se recuperando, os projetos morrendo, o ambiente mais caótico possível. Mas a gente tá realmente inserindo aí vários e vários requests.
E vamos ver como a nossa API vai se comportar, né? Vamos ver como o nosso teste de carga vai se comportar no pior cenário possível. Então ele terminou lá, mano, e olha que bacana. Mesmo no pior cenário possível, a gente conseguiu ainda bastante resultados. Eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou copiar esse resultado, vou colocar aqui um 3, cluster API, dead processes, né? Só para falar que eles estavam morrendo e a gente comparar os três. Então eu vou até parar de executar isso aqui e vamos comparar então. Vou colocar o 3 de um lado, certo? Vou colocar o 2 de outro. E agora eu vou colocar o 1 desse lado. Então, vamos ver lá. No primeiro, né, na primeira requisição, era um único server, uma única API que a gente tinha lá e a gente criou novas cópias. Ou seja, a gente conseguiu entregar aí quase 5 vezes mais requisições do que a gente tinha, sem comprar máquina nova, sem levantar novo servidor, sem precisar mexer ali no processamento da máquina. A gente simplesmente adicionou ali 10 linhas de código. Por que são 10 linhas de código que eu falo, né? Porque se a gente olhar aqui no nosso index, né, o código que faz aumentar a capacidade são essas 5 linhas aqui, certo? Olha que legal, cara. E se a gente tirar o console.log ainda, né, será um quê? Serão, sei lá, somente 8 linhas de código, então é menos ainda do que a gente tem, né? Se a gente não contar os nossos imports. Mas beleza, vamos comparar lá, vamos voltar para nossa comparação. Bom, se a gente for ver a latência do primeiro e do segundo, né, foi bem diferente, né? Mas vamos ver do 99%, né? Então a gente diminuiu a latência, certo? Então tava no 15 segundos, latência gigantesca, a gente abaixou ali para 9 segundos. Então já deu uma boa melhorada de performance também entre vários clientes simultâneos. E claro, a gente dobrou a capacidade aí de requisições, né? Porque o nosso teste de carga realmente não esperou por todo mundo terminar. Beleza, mano. E aí, no pior cenário possível, né? Quando aplicações estão quebrando ao mesmo tempo e o Node.js está lá e reiniciando. Então vamos comparar ele com o primeiro, né? Porque essa é a nossa comparação, com o cluster e sem o cluster. Ou seja, nesse caso, a gente aparentemente rodou menos requests. Por quê? Porque, mano, a gente tinha nós morrendo e simplesmente quebrando ali, matando todas as conexões dos clientes. Mas mesmo nesse cenário caótico, se a gente olhar os nossos resultados, a gente dobrou a capacidade, certo? Quase 3 vezes mais já. Então tá em 1.700, aqui 700. 2 vezes, vai. A gente dobrou a capacidade aí da nossa aplicação. A gente teve algumas informações bem legais aí que, pô, a latência diminuiu também, né? Então olha que bacana. A gente teve vários requests aí com somente 27 milissegundos, né? Claro, 2% apenas, mas se a gente olhar lá no final, né, a latência máxima deles, no geral, a latência máxima dele conseguiu ser mais alta. Mas se a gente olhar lá no nosso cálculo final, ó, olha que bacana. Vamos ver, comparando ele, né? Aqui eu tive 15 e aqui tive 19. Ou seja, nesse caso, a gente aumentou um pouquinho a latência, certo? Porque o Node.js ele estava trabalhando para levantar novas cópias enquanto estava recebendo requests, enquanto ele se recuperava por novos problemas, ele estava realmente subindo novas aplicações. E claro, né, não necessariamente sua aplicação vai morrer ali após alguns segundos, né? Alguns segundos aleatórios como a gente criou. Mas, mano, você viu? Poucas linhas de código conseguiu fazer realmente dobrar a capacidade de resposta da nossa aplicação. Ou seja, de basicamente 1.700 requests que a gente conseguiu confirmar que foram completos, a gente dobrou aí para quase 5 vezes em 4.000 requests. Oh, aí sim, mano. Aí eu tô no nível. Bom, e se você já chegou até aqui e não deixou seu like no vídeo, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal também e liga as notificações para não perder os conteúdos que eu venho produzindo aqui. E se você quiser ser avisado sobre todo o conteúdo novo que eu venho produzindo, eu te convido a entrar para a nossa comunidade lá no Telegram. Lá eu envio enquetes, artigos, vídeos e muito mais. Ah, e eu vou deixar o link aqui do meu treinamento de aplicações serverless na AWS aqui na descrição para você poder dar uma olhada. Esse treinamento eu criei em 2020 e você já imagina a quantidade de coisas que mudaram desde então. Então agora eu tô na fase de refatoração. Eu tô regravando as aulas que não ficaram tão boas, removendo códigos que funcionam apenas ali em algumas versões anteriores do Node.js e por aí vai. Esse treinamento já tem mais de 1.000 alunos e foca em te ensinar de forma prática o que são e como que você pode tirar o melhor proveito de aplicações serverless. Aproveita que ele tá em valor promocional. Com essa refatoração, muito provavelmente o valor vai aumentar em breve. Então dá uma olhada lá no site para você não ficar de fora. É importante dizer que se você trabalhar com Kubernetes, você talvez queira fazer com que cada container tenha apenas uma instância do Node.js e o Kubernetes que gerencia ali novas cópias automaticamente para você.
Mas essa alternativa que eu te mostrei hoje ajuda até hoje centenas de empresas mundo afora pela facilidade em fazer com que sua aplicação nunca esteja indisponível, tenha lentidão e principalmente quebre na cara do seu cliente final. Ufa! Espero que tenha gostado de conhecer a fundo sobre essa experiência. Comenta aqui abaixo também sobre o que você quer ver nos próximos vídeos e, claro, manda esse vídeo para todo mundo aí da sua empresa, dos seus grupos de estudos, que eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar a melhorar a performance das suas aplicações. Espero que esse conteúdo tenha superado suas expectativas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo novo. Eu sou o Eric Wendel e eu te vejo no próximo vídeo.